A história da conquista e colonização das Américas chegou a-nos, em grande parte graças aos relatos deixados pelos chamados cronistas das Índias. Esses escritores registraram acontecimentos, impressões e episódios que se tornaram os primeiros documentos sobre a chegada dos europeus ao Novo Mundo. Entre esses cronistas, destaca-se o Frei Bartolomeu de Las Casas, um religioso, pensador, jurista e teólogo que, apesar de ser espanhol e ter chegado com os colonizadores, assumiu uma postura crítica em relação aos abusos cometidos contra os povos indígenas. Suas obras, extensas e minuciosas, revelam não apenas os horrores da colonização, mas também a compaixão que o levou a denunciar as violências sofridas pelos nativos. O que torna seus escritos tão valiosos e justamente essa perspectiva única. Um europeu que, ao testemunhar as atrocidades, decidiu registrar tudo com detalhes, permitindo que hoje compreendamos melhor o sofrimento imposto aos povos originários. Neste texto, vamos explorar alguns dos episódios mais brutais descritos por Las Casas, baseados em suas crônicas. Antes de prosseguirmos, é importante lembrar que esses relatos não são apenas histórias distantes, mas registros fundamentais para entender as relações entre conquistadores e indígenas. Uma das obras mais conhecidas de Las Casas e a brevíssima Relação da Destruição das Índias, publicada em 1552, na qual ele expõe os piores crimes cometidos contra os nativos. A seguir, apresentamos algumas das atrocidades que o Frei Dominicano documentou com precisão. O primeiro abuso sistemático registrado ocorreu na Ilha Espanhola, atual território de Haiti e República Dominicana. Os colonizadores invadiam as casas dos indígenas para saquear seus alimentos, recusando-se a aceitar o que lhes era oferecido e exigindo quantidades muito maiores. Las Casas relata que um único espanhol consumia, em um dia, o equivalente à comida que sustentaria 10 famílias indígenas por um mês inteiro. Quando os nativos começaram a resistir, escondendo seus mantimentos e recusando-se a colaborar, a reação dos europeus foi violenta. Em vez de respeitar os limites dos povos locais, os conquistadores responderam com agressões físicas, espancando líderes indígenas e humilhando-os publicamente. A resistência indígena, porém, não intimidou os invasores. Ao contrário, os espanhóis intensificaram os ataques, arrasando aldeias inteiras e massacrando homens, mulheres, idosos e crianças. As armas europeias, como espadas e cavalos, garantiam uma superioridade esmagadora, transformando cada confronto em um banho de sangue. Os métodos de execução eram particularmente cruéis. Além das mortes por espadas e lancas, as casas descrevem cenas de extrema brutalidade. Indígenas grávidas eram esfaqueadas e tinham seus ventres abertos, crianças eram assassinadas a golpes ou com armas afiadas, e grupos inteiros eram queimados vivos em fogueiras. Em um dos casos mais chocantes, o Frei relata que um capitão espanhol, incomodado com os gritos de indígenas sendo queimados, ordenou que fossem estrangulados antes de serem jogados no fogo. Quando o carrasco se recusou a enforcá-los, o próprio capitão enfiou paus em suas bocas para silenciá-los, enquanto os deixava assar lentamente. Outra prática macabra era o uso de cães treinados para caçar e matar indígenas. Esses animais, segundo Las Casas, causaram verdadeiras carnificinas, atacando e dilacerando os nativos sem piedade. Diante de tanta violência, alguns indígenas revidaram, causando baixas entre os espanhóis. A resposta dos conquistadores foi ainda mais desumana. Estabeleceram uma regra segundo a qual, para cada europeu morto, 100 indígenas seriam executados em retaliação. As mulheres indígenas também foram alvo de violência sexual. Mesmo sob o discurso de que os nativos não tinham direitos por serem pagãos, os colonizadores cometeram estupros como forma de punição ou humilhação. Las Casas conta o caso de Guarionex, um líder indígena pacífico da ilha espanhola que teve sua esposa violentada por um capitão espanhol. Quando Guarionex tentou fugir, foi capturado, enviado à Espanha e acabou morrendo durante a viagem. Os líderes indígenas que governavam a ilha não tiveram melhor sorte. Dos 5 reis locais, 2 morreram afogados em naufrágios enquanto eram transportados como prisioneiros. Outro desapareceu nas montanhas, e as 2 rainhas restantes foram enforcadas quando suas aldeias foram destruídas. Os sobreviventes dos massacres não escapavam da escravidão. Aqueles que não eram mortos ou torturados eram reduzidos a condição de propriedade, sendo distribuídos entre os conquistadores como se fossem objetos. Las Casas descreve como os espanhóis contavam os indígenas capturados e os repartiam entre si, como se fossem um butim de guerra, entregando dezenas ou centenas a cada um, conforme a generosidade do governador. Esses relatos, embora dolorosos, são essenciais para compreendermos a dimensão da violência que marcou o início da colonização das Américas.
As crônicas de Bartolomeu de Las Casas não apenas denunciam os crimes cometidos, mas também nos lembram da importância de preservar a memória desses povos e de suas lutas. As condições impostas eram brutais. Em teoria, cada conquistador tinha o dever de zelar pelo bem-estar dos indígenas e converte-los à fé católica. Na prática, porém, obrigavam-nos a trabalhar sem alimentação adequada ou descanso. Os homens eram enviados às minas, mesmo aqueles cujas tribos nunca haviam extraído ouro, pois não era uma atividade comum em suas culturas. As mulheres, por sua vez, eram forçadas a cultivar a terra, realizar plantações de milho e outros trabalhos extenuantes. A comida fornecida era escassa e de baixa qualidade. Não lhes davam de comer senão ervas e coisas sem substância, registrou Bartolomeu de Las Casas. Essa exploração sistemática interrompeu o ciclo natural de reprodução das comunidades indígenas. A desnutrição, aliadas com condições de trabalho insalubres, levou muitas mulheres a perderem seus bebês ainda no ventre. As que conseguiam dar à luz não produziam leite suficiente para alimentar seus filhos, resultando na morte de inúmeras crianças. Além disso, a separação forçada entre homens e mulheres impedia que novas gerações nascessem. Enquanto eles morriam nas minas, vítimas de exaustão e fome, elas sucumbiam nos campos ou nas fazendas. Assim se acabaram multidões de gente naquela ilha, escreveu o cronista. Os indígenas também eram tratados como animais de carga. Os conquistadores os obrigavam a desempenhar funções reservadas a mulas e burros, transportar peso, carregar europeus em redes ou macas e servir como meio de locomoção. Bartolomeu de Las Casas descreveu como os ombros e as costas dos nativos ficavam marcados pelas feridas causadas pelas cargas, como bestas muito maltratadas. A violência era constante, chicotadas, pauladas, socos, pontapes e todo tipo de tortura acompanhavam o trabalho forçado. A cubica pelo ouro levou os espanhóis a saquearem as casas dos indígenas. Em Cuba, onde Las Casas atuou como capelão, os conquistadores invadiram aldeias à noite em busca de metais preciosos. Quando não encontravam o que procuravam, ateavam fogo às moradias e massacravam a população. Os sobreviventes eram torturados para revelar a localização de outras comunidades e, em seguida, escravizados. Em regiões como a atual Nicarágua, os governadores espanhóis exigiam que os caciques entregassem membros de suas próprias tribos para a escravidão. Como os povos indígenas não praticavam a escravidão entre si, os líderes eram forçados a escolher quem seria sacrificado. Sob a ameaça de serem queimados vivos ou atacados por cães, os caciques entregavam primeiro os órfãos, depois os filhos mais novos de cada família, a de completar a cota imposta pelos conquistadores. Com grandes solucos e lágrimas do povo, relatou o cronista, essa prática dizimou populações inteiras, cujos membros eram vendidos como escravos em outras partes do continente. Um dos aspectos mais controversos da trajetória de Bartolomeu de Las Casas e o fato de que, em sua juventude, ele próprio possuiu escravos indígenas e chegou a defender a escravidão de africanos trazidos para a América. Sua primeira viagem ao continente ocorreu em 1512, quando o sistema de encomendas estava em vigor. Nesse modelo, os indígenas eram confiados a um conquistador que deveria evangelizá-los e protege-los. Na realidade, porém, as encomendas se transformaram em uma forma disfarçada de escravidão, onde o dever de proteção era substituído pela exploração desenfreada. Durante seu tempo na ilha espanhola, as casas manteve encomendas, mesmo após os frades dominicanos denunciarem os maus tratos e pressionarem pela criação das leis de Indias, considerado o primeiro tratado de direitos humanos da história. A mudança em sua postura ocorreu após sua estadia em Cuba, quando testemunhou massacres e atrocidades contra tribos inteiras. Foi então que renunciou às suas encomendas, passou a denunciar os abusos e se dedicou a lutar por melhores condições para os povos originários, embora ainda justificasse em um primeiro momento a escravidão africana. Com o tempo, porém, repudiou qualquer forma de escravidão, tornando-se um dos mais ferrenhos defensores dos indígenas, título que carrega até hoje. A figura de Bartolomeu de Las Casas divide opiniões entre os historiadores. Embora suas crônicas sejam fundamentais para expor os horrores da conquista e da colonização, alguns estudiosos questionam a veracidade absoluta de seus relatos. Suas obras são uma das bases do que se convencionou chamar de lenda negra, uma narrativa que enfatiza os aspectos mais violentos e negativos da colonização espanhola, retratando-a como um genocídio indígena. Essa visão contrasta com a lenda dourada, que destaca os supostos benefícios do encontro entre culturas, como a assimilação de tecnologias europeias pelos povos nativos. Hoje, as crônicas de Las Casas são respeitadas como registros valiosos de uma época, ainda que reconheça-se que foram escritas sob uma perspectiva parcial.
A historiografia contemporânea tende a analisar a conquista e a colonização das Américas como um processo complexo, que não pode ser reduzido a narrativas extremistas. Mesmo assim, as obras de Bartolomeu de Las Casas permanecem como uma referência essencial para compreender o passado do continente e um dos capítulos mais decisivos de sua história. Esperamos que este conteúdo tenha sido esclarecedor. Se você tiver alguma contribuição ou dúvida, compartilhe nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar este material com amigos e familiares para que mais pessoas conheçam as atrocidades testemunhadas por Frei Bartolomeu de Las Casas. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e siga nossas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembre-se, um povo que desconhece sua história está condenado a repeti-la.